Olá, pessoas, tudo bem? Então, gente, de volta para mais uma aula e hoje nós vamos falar da função inorgânica sal ou dos sais, tá? Bom, primeira coisa que eu quero que vocês saibam é sal representa muitos compostos, não exclusivamente aquele que a gente faz comida, o cloreto de sódio, tá? Mas para além do cloreto de sódio, a gente tem muitas outras substâncias que a gente considera como sal. Tá? Bicarbonato de sódio, sulfato de cálcio, presente no giz, mais um bocado de substâncias aí. E aí, como é que eu sei que uma substância é sal? Joyce, eu sei que tem muitas outras, mas como é que eu sei que classifica como sal? E aí vamos para a nossa experiência, né? Eu vou para o laboratório, jogar algumas substâncias dentro da água, né? E aí lembra que se for um ácido, vai formar H+. Se for uma base, vai formar OH-, né? E se não formar nem H+ e nem OH-, se formar um outro cátion e um outro ânion, pois é, isso é sal, tá? Então, sal é aquele que não forma exclusivamente H+ e nem exclusivamente o ânion ou OH-, tá? Substâncias que em meio aquoso que liberam pelo menos um cátion diferente de H+ e um ânion diferente de OH-. Pode até acontecer, pessoal, só um parêntese aí, pode até acontecer de formar um cátion H+ lá dentro. Tá? Mas preste atenção que ele não gera exclusivamente o cátion H+, ele gera um outro cátion aí, tá? Pode até acontecer também de formar um OH- no meio, mas ele não libera exclusivamente o ânion OH-, ele libera um outro ânion, tá? Então são substâncias que liberam aí um cátion e um ânion, as duas coisas, um cátion e um ânion diferente de H+ e OH-, beleza? Então eu gosto de pensar assim, o que não é ácido e não é base, é sal, né? E depois eu vou falar um pouquinho de óxido, mas o óxido é bem fácil de entender, tá? E aí, olha só, e aí, como é que eu sei, né? Lembra que quando eu jogo uma substância lá, ela vai dissociar em um cátion e um ânion? Pois é, nós representamos sempre essas dissociações que ocorrem em meio aquoso. Por exemplo, o NaCl. Quando eu coloco ele na presença de água, o que acontece? Gente, o que acontece é que a molécula vai quebrar, tá? Como o Na é do grupo 1, ele sempre vai ter carga +1. Se eu tenho uma carga positiva, do outro lado tem que ser uma carga negativa, -1. Então, em água, essa substância dissocia, tá? Separa. Aí eu vou ter o positivo e o negativo separado dentro da água, ou seja, dissociado. E aí está aí a equação de dissociação, ou seja, está aí a equação que representa quando você dissolve um salzinho na água. Tá? Nós químicos sempre adoramos representar aí as reações, os fenômenos químicos e físicos aí por equações. Tranquilo? E aí vamos responder uma outra pergunta aí. De onde é que eu obtenho um sal? Onde é que eu consigo obter um sal? Gente, ou você obtém ele naturalmente da natureza aí, que já vem, né? Ou você obtém também através de uma reação chamada reação de neutralização, tá? Neutralização, Joyce, nós já falamos sobre isso. Volta aí na nossa última aula e olha aí. É uma reação entre ácido e base que forma sal e água, tá? Agora um detalhe, gente, o ácido sempre gera H+ e um ânion qualquer aí. A base sempre gera OH- e um cátion qualquer. Agora a ideia é, o cátion da base se casa com o ânion do ácido. Tem uma troca de positivo com negativo aí. O cátion da base se casa, né, se junta com o ânion do ácido, tá? E o que sobrou? Gente, sobrou o H+ e o OH-. O H+ proveniente do ácido e o OH- proveniente da base. E aí esses dois se juntam. E aí dessa forma a gente tem a formação do sal e da água, tá? Então o sal é o cátion mais o ânion e a água vai ser o H+ com o OH-, tá? Isso aqui é a água, H2O, water. Tem 2 hidrogênios e um oxigênio. Pronto, tá? Um exemplo disso aí, prático, né? Imagine que eu tenho o ácido clorídrico reagindo com a base, o hidróxido de sódio, né? Bom, o ácido ele vai quebrar, forma aí o H+, para cada mais tem um menos, né? A base é a mesma coisa, ela libera o OH-, para cada menos tem um mais, né? Então aí eu formei aí os íons, né? E aí, que sal que vai ser formado, gente? E que sal e que mais, além do sal que vai ser formado? E aí vamos ver, né? O cátion da base se une ao ânion do ácido. Olha aí,
que formou? Gente, um positivo para um negativo, não precisa fazer balanço de carga, né? Já tá a quantidade igual. Só eu vou apagar essas cargas aí. Pronto, é o NaCl. O que mais que foi formado aí? H+ com OH-, o que é isso? Água, H2O. Tá? Então, reação de neutralização, ou seja, reação de ácido e base sempre forma sal e água, tá bom? E aí, vamos para frente. Agora eu já sei como é que eu obtenho um sal a partir da reação de neutralização ou salificação, que é a reação de produção de sal. Tem dois nomes aí, tá? Agora, outra coisa que você tem que saber, dar nome aos sais, tá? Lembra que eu falei para vocês que o sal, acabei de colocar ali, ó, o sal é a junção de um cátion mais um ânion, né? Então, eu tenho que saber o nome desse cátion e o nome desse ânion, tá? Uma observaçãozinha, na hora de dar nome, deixa eu pegar uma cor aqui, vermelha. Na hora de dar nome, eu faço a leitura de trás para frente. Primeiro eu identifico o nome do ânion, né? Né? E o nome do cátion. Então, eu só preciso saber quem que é o ânion e quem que é o cátion. Mas é um cuidado que eu faço a leitura de trás para frente. Primeiro o ânion e depois o cátion, tá? E aí, quando eu venho para cá e olho aqui, essa substância aqui, ó, eu tenho aqui um ânion e tenho aqui um cátion, tá? Eu preciso identificar quem são esses ânions, quem são esses cátions, tá? CO3, é por isso que a gente tem que ter uma tabela do lado, tá? Eu já coloquei essa tabela aí no material de vocês. E aí, olha só, CO3, quem que é o CO3? É o carbonato. Já identifiquei o ânion, tá? E o cátion, Na, quem que é o cátion? Como é que é o nome dele? É o sódio, tá? Então, eu já vou colocar aqui, ó, o meu cátion é o sódio, que é o Na+, sódio. E o ânion é o CO3, 2-, que é o carbonato. Pronto. E agora, teacher, como é que a gente dá nome? Gente, de trás para frente. Primeiro o, como é que é o nome disso aqui? CO3? Carbonato. Carbonato de o quê? Como é que é o nome disso aqui? Sódio. Nossa, só isso, teacher? Aham. Só fazer a leitura de trás para frente. Carbonato de sódio. Fácil, né? Muito fácil. Gente, letra B. Como é que é o nome desse ânion aqui? NO3, aí eu vou lá na tabela periódica olhar ele. NO3, aqui é o nitrato. Tá bom. O nitrato eu já identifiquei. E o outro? AG, cadê você? AG é a prata, beleza. E aí vamos fazer a leitura de trás para frente. Primeiro o ânion, depois o cátion, tá? Aqui eu tenho o ânion, que ânion é esse? Nitrato. Nitrato de, que cátion é esse aí? Prata. Pronto, tranquilo, né? Tranquilo, né? Beleza. Então, sim, é só identificar quem que é o ânion, quem que é o cátion. Lembra que coloca o nome do ânion primeiro, né? Depois, nome do ânion, a palavrinha de e a terminação, o nome do cátion, tá? Tranquilo, a maioria tranquilo. Só um detalhezinho aí na questão da nomenclatura de sais. Existem cátions que podem assumir 2 NOx. Eu já destaquei aqui para vocês na tabela aí. O cobre, né? Ele pode ter NOx +1 ou +2. O ferro pode ser +2 ou +3. O ouro +1 ou +3. O chumbo +2 ou +4. Existem mais alguns exemplos aí, mas são poucos, tá? E aí, olha só. Esses elementos que pode ter duas cargas, eu tenho que tomar um cuidado na hora de acrescentar aí o nome. O que eu vou fazer? Na hora de colocar o nome do cátion, além de colocar o nome do cátion, eu vou colocar um detalhezinho aí. Vou colocar o número do NOx. Qual cátion que eu tô falando? É o ferro 2+ ou 3+? É o ouro mais ou 3+? Tá? Então, não esquece desse detalhe não. Tenho que, para elementos, olha só, para elementos que tem NOx variável, eu tenho que falar qual o NOx. Então, sempre que aparecer cobre, ferro, ouro, chumbo, né, eu tenho que falar qual deles, tá? E aí, para mim saber qual deles, eu tenho que preocupar com aquele balanço de carga. Lembra que o sal, ele se forma juntando a mesma quantidade de cargas positivas e negativas? E aí, por exemplo, quando eu olho para essa substância aqui na letra A, né, eu tenho o cloreto.
Cloreto. Cadê o cloreto lá na tabela periódica? Cloreto, gente, ele tem carga -1, né? Por que que precisou de 3 cloretos aqui? Porque tem 3 cargas negativas. 3 cloreto, né? Tem que ter 3 cargas negativas. Então, eu já concluo que a carga do ferro tem que ser o quê? 3 positivas. Uma outra maneira é o seguinte, o índice de 1, quando aparece índice, né, o cloreto aqui, na fórmula que não tem índice, de repente aparece aqui um 3. O índice do cloreto representa a carga do cátion. Lembra da brincadeira de cruzar as cargas? Agora a gente vai descruzar as cargas, tá? Então, o índice de 1 representa... Agora, nesse caso aqui embaixo, gente, quando não aparece carga, significa que a carga de um é igual à carga do outro. Como assim? Gente, olha aqui na letra B. O S. O S não representa o sulfeto? Sulfeto, cadê você? Aqui, ó. S. Olha aí o S aí, ó. Qual que é a carga do sulfeto? 2 menos. Se a carga do sulfeto é 2 menos, a carga do ferro vai ser o quê? 2 mais. Porque tem que ter um balanço de cargas, tá? A mesma quantidade de positivo tem que ter de negativo. E aqui justifica na letra A, né? Eu tenho um ferro 3 mais e 3 Cl menos, porque cada Cl menos tem um menos, dá menos 3 aí. Beleza? Agora que eu já identifiquei o NOx do ferro, né? Tem o 3 mais aqui na letra A e o 2 mais na letra B, eu vou dar nome. Joyce, mas como é que a gente vai dar nome? Gente, fácil, fácil, fácil. Lembra que é o ânion primeiro, né? O Cl. O Cl é o que mesmo? Olha lá na tabela. Cloreto. Cloreto de quê? Cloreto de ferro. Mas o ferro é um dos elementos que tem NOx variável. Pois é, então tem que colocar o número do NOx. É o ferro 3. Tá bom? Agora, aqui embaixo, gente, o S. O S pra gente é o sulfeto. Sulfeto é sulfeto de ferro, mas o ferro tem NOx variável. Pois é, então eu tenho que falar o NOx. Qual ferro? O ferro 2. Sempre que aparecer um ferro, eu tenho que falar qual deles, o 2 ou o 3, tá? Não esquece disso não. Existe uma outra forma também da gente colocar NOx, né? Que já está em desuso, mas é interessante eu colocar aqui porque às vezes não cai em prova. Que é o colocar o ICO, a terminação ICO, para quando o cátion tiver o maior NOx, tá? Quando tem maior NOx é ICO, entendeu, né? E quando tem o menor NOx, eu uso a terminação oso. Então, pessoas, posso usar isso aqui também. Tá um pouquinho fora de moda, mas é legal a gente saber. Em vez de colocar cloreto de ferro 3, lembra que o ferro existe o 2 e o 3, ou seja, o 2 é o pobre, né? E o 3 é o rico. Então, eu posso simplesmente colocar assim, ó, o ânion, né? E o cátion mais o sufixo ico. Como assim? O ânion é o cloreto. Tira essa palavrinha D aí e coloca assim, ó, como é que é o nome do ferro rico? Férrico. Cloreto férrico. Ai, ficou feio aqui. Férrico, tá? E aqui, gente, o ferro 2 é o oso, tá? Então, eu posso colocar aqui, ó, sulfeto ferroso. Pronto. Cloreto férrico e sulfeto ferroso. É uma outra forma de dar nome que tá certo também, tá? Em vez de eu colocar o número, eu só falo qual deles é o mais ou o menos, o de maior NOx ou de menos NOx. Lembra que cada elemento aqui só pode assumir 2 NOx. Então, eu vou escolher se é o de maior ou de menor NOx, tá? Mais um exemplo aí, gente. Nitrato... já tô falando, tô dando cola. Gente, o NH3, o NO3, cadê você, tabela? NO3. NO3 menos é o nitrato, tá? Agora, preste atenção que o NO3, ele é menos. Para cada carga negativa, tem uma carga positiva. Então, o cobre aí é mais, tá? Agora, preste atenção que, além do NO3, apareceu o índice 2 aqui, ó. Esse índice 2 representa a carga do cobre, tá? Aqui, ó, vai ser cobre 2 mais. Opa, 2 mais. 2 mais, nossa, tá?
Gente, aqui eu tive que cruzar as cargas para ter um balanço de carga. Para cada quantidade positiva, eu ter a mesma quantidade de cargas negativas, tá? Sempre que aparecer para além do ânion um valor, né, um índice, esse índice representa a carga do elemento, tá bom? E agora eu sei que existe o cobre mais e o cobre 2 mais. Aqui, ó, na tabela, o cobre mais e o 2 mais. Tá? Lembra que sempre que aparecer elementos que variam NOx, cobre, ferro, ouro e chumbo, né? Eu tenho que falar qual NOx é. Então, vamos dar nome ao composto. NO3, nitrato de cobre. Qual cobre? Cobre 1. Nitrato de cobre. Qual cobre? 1 em algarismo romano. Tá? Aqui embaixo, gente, o NO3 é o nitrato, beleza. Mas nitrato de quê? Nitrato de cobre. Qual cobre? Cobre 2. Em algarismo romano. Pronto, nitrato de cobre 1 e nitrato de cobre 2. Joyce, e a terminação ico e osso? Gente, aí eu tenho que usar o nome do cobre em latim, tá? Que é cumprium. Tá? E aí, se for cobre 1, é nitrato cuproso. E se for cobre 2, que é o maior NOx, que é o rico, é nitrato cúprico. Beleza? E aí vamos para frente. Bom, gente, vamos mudar um pouquinho agora. Vamos inverter o discurso. Olha só. Eu tinha a fórmula e dava o nome, né? Agora eu vou determinar a fórmula a partir do nome. Vou fazer o processo inverso. Eu tenho o nome e eu quero a fórmula, tá? E aí, como é que a gente vai fazer isso? Pessoal, eu só tenho que lembrar de uma coisa. Quando eu dou nome, eu inverto, né? Eu coloco o ânion primeiro e depois o cátion, né? Só que na hora de colocar fórmula, sempre é o positivo primeiro. Então, eu vou representar primeiro o cátion, tá? Primeiro o cátion. E depois que eu vou representar o ânion. Cátion é magnésio. Cadê? Qual que é a carga do magnésio? Nem precisava olhar na tabela periódica, mas a gente vai olhar. Não precisa por quê? Porque vocês tiveram uma aula de inox e lembra que elemento do grupo 2 sempre tem carga 2 mais, tá? E aí eu vou colocar aqui, ó, magnésio e a carga 2 mais, tá? Beleza, agora vou pegar uma outra cor aqui, um verde, e vamos colocar agora o ânion, tá? Depois do cátion. Aqui o ânionzinho aí. Bom, cloreto. Cadê o cloreto? Tabela periódica. Cadê você? Grupo 17 sempre tem carga menos 1. Tudo a ver com ligação iônica, né? Mas vamos lá, se vocês esqueceram. O que é o cloreto, gente? É o Cl-, tá? Agora que eu sei o cátion e eu sei o ânion, o que eu vou fazer para obter a fórmula? Agora que é a parte difícil. Difícil nada, gente, brincadeira. Olha só, o que eu vou fazer, gente? Olha lá em cima o nosso exemplo aqui, ó. Não é a carga, não, é o número, tá? O número que tá lá em cima, eu vou descer e vai virar índice do ânion. O número que tá lá no ânion, eu vou descer ele e ele vai virar índice do cátion. Então, por exemplo, aqui, ó, magnésio 2 mais. O 2 vai vir aqui para frente do cloro. E aqui, quando não tem nada, é 1. Esse 1 vai descer aqui para frente do magnésio. Precisa colocar 1? Não, né? Então, o que vai ficar, gente? Desceu 1, né? Mg1, não precisa colocar. Cl, 2. Pronto, essa é a fórmula do cloreto de magnésio. Vamos para mais um exemplo aí. Deixa eu pegar minha caneta azul. Beleza, lembra que é o cátion primeiro. Então, vamos colocar aí o cátion. Que cátion é esse aí? Cálcio. Como o cálcio é da família 2A, sempre vai ser carga mais 2. Beleza, coloquei o cátion. Agora o sulfato. Joyce, eu não sei o que é sulfato, quem é sulfato. Gente, tem uma tabela descrevendo todo mundo aí. Cadê sulfato? Não pode esquecer não, ó, tem que ter a carga dele. Se você inventar a carga aí, vai dar erro. Sulfato é o SO4 2-. Vamos descer ele para cá. SO4 2-. Precisa cruzar as cargas aí, gente? Não.
tá? Por que não? Gente, porque a quantidade de cargas positivas e negativas é igual, tá? CA2 mais e SO4 2 menos vai dar certinho. Um desse para um desse. Então, é só colocar um desse e outro desse outro aí. Pronto. Sempre que for cargas iguais, não precisa cruzar as cargas, tá? Mas se você cruzar e colocar 2, 2, depois tem que simplificar, dá na mesma. Ok? Então, sempre que for 2 mais com 2 menos, 3 mais com 3 menos, não precisa cruzar as cargas. A ideia de cruzar as cargas é para que sejam iguais. Se já são iguais, então por que a gente vai cruzar? Tá? Mais exemplos aí para a gente fazer. Fosfato de cálcio. Lembra que primeiro é o cátion, né? Então, eu vou pegar o cálcio aí primeiro e colocar a sua fórmula. Qual que é a fórmula do cálcio? O cálcio é do grupo 2, então é o metal 2 mais. Agora, fosfato, gente. Fosfato, cadê o fosfato? Eu não sei, Joyce, a fórmula do fosfato. Gente, tem uma tabela aí do lado. Fosfato. E eu vou ter que procurar na tabela se eu não lembro. O legal é a gente decorar. Fosfato. PO4 3 menos, tá? E aí eu vou colocar aqui a caneta PO4 3 menos. Aí observa que a quantidade, a carga de um é diferente da do outro. O que a gente vai fazer? Cruzar as cargas, tá? O índice de um vira índice do outro. Mas mais um detalhe, gente, sempre que aparece índice, íon composto, no caso aqui PO4, né? Eu gosto de colocar parênteses, tá? Eu gosto não, deve colocar parênteses, tá? Se aparece só um elemento, bromo, cloro e outro, beleza. Agora, se aparece fósforo e oxigênio, que é o caso que aparece aqui, coloca parênteses, tá? A não ser que não seja só um, mas nesse caso aqui a gente vai cruzar as cargas, vai ser um 2. Então, o que vai acontecer? O 3 vai descer para cá e o 2 vai descer para frente do fosfato. Então, vai ficar CA3, entre parênteses, PO4, 2. Joyce, por que nós fizemos isso? Gente, pensa o seguinte, eu tenho 3 cálcios. Lembra que o cálcio tem carga, eu vou colocar aqui de vermelho. Lembra que o cálcio, ele tem carga 2 mais? Beleza. E o fósforo tem carga 3 menos? E aí, pensa o seguinte, se eu tenho 3 cálcios com carga 2 mais, né? 3 vezes 2, eu tenho quanto de cargas positivas? 6, tá? Agora aqui, gente, o fósforo tem carga 3 menos, né? Agora, se eu pego 2 fósforos, né? 2 vezes 3, 6. E aí, para que a gente cruzou essas cargas? Para que a quantidade de cargas positivas e negativas na hora de combinar o sal sejam iguais, tá? O sal, ele só se forma, né, obedecendo esse critério. A quantidade de cargas positivas e negativas tem que ser igual. Beleza? Vou apagar isso aqui. Gente, sulfato de ferro 3. Nossa, agora ele tem um NOx variável, mas é até mais fácil, porque ele já falou qual que é o NOx, né? Qual que é o NOx aí? 3. É o ferro 3. Então, vou colocar aqui, ó, Fe 3 mais, tá? E agora, hein, o sulfato? Sulfato, não lembro, olha na tabela, gente. Sulfato, cadê você, sulfato? Tabela periódica. Tabela de cátions e ânions. Sulfato, cadê você? Tá aqui, ó, tá? Sulfato é o SO4 2 menos. SO4 2 menos. Olha aí de novo, um íon composto. Aí, o que a gente faz? Coloca um parênteses nele, tá? A não ser que o número que vai, a quantidade dele vai ser 1. Mas olha só, o 2 desce e o 3 desce, né? O 2 desce para cá e o 3 desce para lá. E aí, vai ser Fe2, SO4. Quem que vai descer para frente do SO4? O 3. Beleza, gente? Então, pessoal, eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, estou à disposição de vocês, né? Beijo no coração, fica com Deus, até mais.